Olá, meus amores, e estou aqui de volta para gravar mais um vídeo para o nosso canal Fundamento. E vai ser um vídeo curto, mas também uma reflexão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. De que maneira tu crê no Senhor Jesus? Fica com essa pergunta aí em mente e eu vou te mostrar aqui, nas Escrituras, que existem duas maneiras de crer no Senhor Jesus. E apenas uma delas é a maneira correta, a maneira de crer para a salvação. Então fica comigo até o final desse vídeo, já se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e nos ajude a compartilhar. É muito importante que este vídeo chegue a outras pessoas que talvez ainda não tenham entendido a maneira correta de crer no Senhor Jesus, a única maneira de crer para a salvação. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia estas duas maneiras de crer. Dois grupos de pessoas que ambos creram em Jesus, mas apenas um desses grupos creu para a salvação. Então, acompanha comigo lá no Evangelho de João, tá? No Evangelho de João, capítulo 2, no versículo 23, diz assim, o título diz assim: muitos creem em Jesus. E diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Veja bem, aqui João está nos dizendo que muitos, vendo os sinais, os milagres que Jesus fazia, creram nele. Mas olha só o que João continua falando. Porém, o próprio Senhor Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então vamos lá. Este é o primeiro grupo de pessoas que creram em Jesus, que a Bíblia é claríssima, muitos creram, porém a Bíblia nos dá um detalhe. Diz que eles creram no Senhor Jesus por causa dos sinais, dos milagres que ele faziam. E por crerem apenas em Jesus, por causa dos milagres, porque eles viam as maravilhas que Jesus fazia, a Bíblia fala que Jesus não se confiava a eles, não se revelava a eles, porque conhecia o coração interesseiro daquelas pessoas. Agora vamos para o segundo grupo de pessoas que a Bíblia nos fala que também creu no Senhor Jesus, porém esse da maneira correta. Vamos lá, vira uma folhinha aí na tua Bíblia, aqui mesmo no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 39. Olha só, o título diz assim: muitos samaritanos creem em Jesus. Vamos lá, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade, isso aqui é o contexto da história da mulher samaritana, daquela que Jesus encontra com ela no poço e que ele fala, vai, chama teu marido, e ela diz que não tinha marido e disse, o Senhor é profeta, enfim. Então Jesus conversa com ela, dizendo, né, que aquele que beber da água da vida jamais terá sede. Então todo este é o contexto. E essa mulher, depois de ter assim
encontro com Jesus, de falar com Jesus, vai até a cidade e começa a falar de Jesus. Encontrei o Messias. E aí o contexto é isso que eu vou ler para vocês aqui agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então vamos lá, vamos por parte, é muito importante, porque aparentemente esse grupo é igual ao outro. Os outros creram em Jesus porque viam os sinais, os milagres. Aqui aparentemente é a mesma coisa. Muitos creram em Jesus por causa do testemunho que a mulher dizia, falando: ó, ele é profeta, ele falou tudo o que eu estou vivendo. Então aparentemente é o mesmo grupo de, não o mesmo grupo de pessoas, mas é a mesma maneira de crer. Errada, mas não, vamos ver? Vamos até o final pra gente entender essa coisa gloriosa aqui. Então ele fala assim, ó: vindo, pois, no 40, vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Vamos lá. Eu gosto de explicar com detalhes. Gente, isso aqui é glorioso. Olha só. Então a mulher samaritana, depois de ter um encontro com Jesus, vai até a cidade, fala para as pessoas: ó, eu encontrei o Messias, ele é profeta, ele fala tudo o que eu estou vivendo, ele é o Senhor. Então muitos creram nela por causa do que ela estava dizendo. Muitos creram em Jesus por causa do testemunho que ela estava dizendo e foram atraídos por causa do testemunho ali que viram dela, ela falando do Messias. Então eles foram atraídos para ir até Jesus, e quando conheceram e quando estiveram com Jesus, falaram: fique conosco. E Jesus ficou com eles 2 dias, e olha só o que aconteceu. Muitos creram nele. Olha só, é isso, eu já estava pulando o versículo. Então ele fala: e para que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Aí diz assim no 41: muitos outros creram nele por causa de quê? O grupo anterior que a gente leu creram nele por causa dos sinais, dos milagres. Alguns aqui, primeiramente, creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Mas agora, depois de ficarem 2 dias ouvindo o evangelho do próprio Senhor Jesus, olha só, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Olha só. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ai, gente, eu juro que tá escrito isso na Bíblia de vocês. Não é a coisa mais linda de se ler nas Escrituras? O testemunho de gente que nasceu de novo, de pessoas que foram despertas da morte, que foram ressuscitadas da morte espiritual. Meus amores, foi isso que aconteceu com esse grupo de samaritanos. Enquanto os judeus, o povo de Jesus, o povo de Deus, criam nele de maneira superficial, criam nele unicamente porque ele curava leprosos, porque ele transformou a água em vinho, porque ele ressuscitava mortos, porque ele curava coxos, cegos. Os judeus criam nele por causa dos sinais, mas Jesus não se confiava a eles, ou seja, Jesus não despertou
eles da morte eterna. Por quê? Porque eles não criam nele como deveriam crer para a salvação, como o único Senhor e Salvador do mundo, como Salvador dos pecados deles, como o Filho de Deus que veio a este mundo para nos salvar dos pecados. Os judeus não creram. E em contrapartida, os samaritanos, aqueles que eram desprezados pelos judeus, quando ouviram primeiramente a samaritana contar o testemunho, é o Messias anunciado pelos nossos pais. Então eles creram e foram até Jesus, e quando chegaram diante de Jesus, eles não tiveram dúvidas alguma. Quando eles ficaram ouvindo as palavras do Senhor, então eles mesmos falaram, confessaram com sua boca: ei, mulher samaritana, agora já não é mais por causa do teu testemunho, já não é mais por aquilo que tu nos falou dele. Agora nós mesmos ouvimos o Evangelho e nós mesmos agora sabemos que ele é o Salvador do mundo. Olha só, gente, um testemunho de novo nascimento. Muitos que nasceram de novo ouvindo o Evangelho do próprio Senhor Jesus, ouvindo o testemunho de Deus através do Senhor Jesus. Olha o milagre do novo nascimento. Olha o que é realmente crer para a salvação. Estas pessoas, quando ouviram o Evangelho saindo da boca do próprio Senhor Jesus, creram que ele era o Salvador do mundo. Então aqui, meus amores, é aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo. Qual é a maneira que tu crê? Tu crê em Jesus por causa das experiências que tu teve, e o pior, pelas experiências que outros tiveram, testemunhos de outros que outros tiveram. Tu crê em Jesus por causa do milagre que ele fez ou que ele pode fazer na tua vida. Tu crê no Senhor Jesus como milagreiro, como salvador dos teus problemas, do teu problema familiar, do teu problema no casamento, do teu problema de saúde. Tu crê nele como o solucionador dos teus problemas, ou tu crê nele como o povo samaritano creu, como o único Salvador do mundo, o Filho de Deus, aquele que desceu da glória dele, desceu dos céus para se humilhar nesse corpo de pecado, de homem, a semelhança do homem, para morrer naquela cruz, para te salvar dos teus pecados. Qual é a maneira que tu crê? Porque a maneira correta de crer para a salvação é essa aqui. Quando nós ouvimos o Evangelho, como nós estamos cansados de falar, e nunca cansados de maneira de falar, porque nunca vamos nos cansar de falar a verdade, porque é a única. Quando nós ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então nós somos despertados da morte eterna, nascemos de novo, e então aí somos salvos. Só assim, quando entendemos, quando nascemos de novo e entendemos a nossa condição pecaminosa, então cremos que Jesus é o único Salvador. Essa é a maneira correta de crer. Vamos ler de novo? Muitos creram nele por causa da sua palavra, não é por causa dos milagres, não é pelos sinais que ele fazia, já não é mais porque a mulher samaritana disse que ele era profeta e que ele era o Messias anunciado, não. Aí eles disseram e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes, agora é porque ouvimos o que ele falou, agora é porque ouvimos dele. E olha a confirmação, a certeza, e sabemos, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que ele é o único Salvador e que nós somos filhos deste Deus. Então ele fala: e sabemos que este é o Salvador do mundo. Meus amores, eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades, e que, se por um motivo algum vocês até aqui vinham crendo em Jesus unicamente por causa dos milagres, então agora tu sabe que essa é a maneira incorreta,
a maneira errada de crer. Porque a maneira correta de crer é como a dos samaritanos, crendo que Ele é o único Senhor e Salvador, que Ele é o único que pode nos salvar de nossos pecados. E como a gente crê nisso? Ouvindo o Evangelho, através do novo nascimento. Que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima!